Olá, minha gente. Antes de começar, peço-lhe que se inscreva no canal, acione as notificações e me presenteie o seu joinha. Assim você ajuda a mantê-lo ativo e recebe conteúdos sobre educação, literatura para crianças e narrações das minhas histórias e de outros autores e autoras que eu amo. Muito bem, minha gente. A história e a cultura afro-brasileira e indígena são temas cruciais para a compreensão da diversidade e da identidade da nossa nação. Esses tópicos são amplamente estudados em diversas áreas do conhecimento humano, sendo obrigatórios nas escolas da educação básica brasileira devido às leis 10.639 de 2003 e a 11.645, que é mais antiga, de 2008. Em 2003, ocasião em que gravo este vídeo, celebramos os 60 anos do discurso I Have a Dream, do pastor Martin Luther King, que emocionou o mundo e enfatizou a necessidade de união e harmonia entre negros e brancos no futuro. A marcha sobre o Washington por Trabalho e Liberdade, o nome deste evento, que em 1963 reuniu mais de 250 mil pessoas em Washington e que trouxe à tona essa discussão, enfim, e acabou rendendo ao Luther King o Prêmio Nobel da Paz. E por isso este evento, esse acontecimento, por isso esse homem é um marco nessa luta, embora tenha sido assassinado 5 anos depois. No entanto, o racismo persiste, como evidenciado no país de Luther King, pelo trágico caso do George Floyd em 2020, em Minneapolis, que desencadeou protestos globais e a emergência do movimento Vidas Negras Importam. Casos frequentes de racismo nós vemos diariamente em várias atividades humanas, como no esporte, deveriam assustar a humanidade. O relatório anual da discriminação racial no futebol, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, divulgado pela Agência Brasil em 2017, nos diz que esta modalidade esportiva, minha gente, reúne 90% dos casos de discriminação no mundo dos esportes. Nesse universo, o racismo representa 43%, seguidos da LGBTfobia com 10%, do machismo com 5% e da xenofobia com 3%. Eu citei o futebol por ser o esporte mais popular, talvez o mais inclusivo no nosso país, para colocarmos esse debate sobre uma lente de aumento. Mas o dado mais inquietante vem agora. O respeitado portal Lunetas trouxe um estudo da professora e historiadora Ana Cristina Juvenal da Cruz, professora da Universidade Federal de São Carlos, a querida UFSCar, que diz que é na escola que acontecem as primeiras experiências de racismo. E ela defende que é preciso nos engajarmos na luta política para oferecer uma educação que ensine a não se envergonhar por ter no corpo a pele negra. No programa de hoje, explorarei brevemente a história do racismo desde a antiguidade até os dias atuais, as várias formas que ele assume e os desafios enfrentados na busca por uma educação antirracista, sobretudo no campo educacional. Desde a mais antiga ancestralidade, convivemos com o poder, com a dominação, com essa relação de superiores e inferiores, do mais valente, do melhor caçador, de quem tinha o fogo. Grupos que impunham essa prevalência sobre os demais grupos que não se encaixavam, não se encontravam com este perfil. A antiguidade clássica era escravagista.
A Grécia Antiga já deixava bem claro as estratificações sociais. A Grécia, no período arcaico, dos séculos 8 e século 6 a.C., definira 3 categorias sociais. Os cidadãos, que eram nascidos na polis, que eram livres, que possuíam direitos políticos, eram proprietários de terras e não pagavam impostos. Esses eram os cidadãos. Os escravos, essa denominação da época, eram prisioneiros de guerra, condenados por algum crime ou por pagamento de dívidas. Até mesmo um cidadão poderia virar escravo, ou, politicamente correto nos dias de hoje, um escravizado. Os cidadãos possuíam, em média, 2 a 3 escravizados. Um cidadão rico tinha 12 humanos escravizados para ele. A terceira categoria eram os metecos, que eram homens livres que não haviam nascido na polis, não possuíam direito à participação política, nem à propriedade, e estes pagavam impostos. Na Roma Antiga, seguia-se este modelo. Agora vamos entender. A palavra escravo deriva da palavra grega eslavo, que representou os primeiros escravizados pelos romanos, um povo que se localizava no leste europeu. Quando uma pessoa se tornava escravo ou era escravizado, passava a exercer diversas funções para o seu patrão. Passava a atuar não só na agricultura, não só nas manufaturas, mas também na vida administrativa. E além disso, atuavam também como gladiadores e, anotem, como professores. A relação entre patrão e escravizados era também marcada por relações sexuais. Era comum entre as elites romanas que os homens se relacionassem não apenas com as mulheres, mas também com outros homens, inclusive com seus escravizados. Na Idade Média, os servos medievais eram considerados como partes integrantes de um organismo social. Mesmo sendo submetidos a uma dura rotina de trabalho, não podem ser equiparados aos escravizados por não serem tratados como uma simples mercadoria. Para isso, basta a gente rever a história do feudalismo, que eu já contei aqui neste canal. O conceito de raça é bem complexo, é bem controverso, e mistura aspectos biológicos com construções sociais e culturais. A ciência moderna mostra que as diferenças genéticas entre raças são mínimas, tornando a raça mais uma construção social do que uma realidade biológica. O racismo é um sistema que hierarquiza as pessoas com base em quê? Em raça ou etnia, levando à discriminação e à opressão. Ele não se limita a atitudes individuais, mas está enraizado em instituições e estruturas sociais. Existem várias formas de racismo, incluindo o racismo individual, representado por comportamentos preconceituosos, o racismo institucional, que são práticas discriminatórias em instituições, o racismo estrutural, onde estão as desigualdades sistêmicas, a supremacia branca, que é uma afirmação da superioridade branca, o racismo recreativo, como o blackface, que caricatura pessoas negras, perpetuando estereótipos prejudiciais. Ou seja, é uma forma de expressão que envolve pessoas não negras imitando ou caricaturando características culturais, físicas ou comportamentais associadas a pessoas negras, muitas vezes de maneira ofensiva ou prejudicial. Essa prática é considerada racista e inaceitável, mas persiste.
em algumas formas. O racismo é um fenômeno social complexo, que tem raízes históricas profundas, embora não seja possível apontar um momento exato em que o racismo começou. Mas uma coisa é certa, ele está presente em várias culturas, em várias sociedades, ao longo da história da humanidade. A ideia de discriminação baseada na raça ou na etnia tem sido observada em várias civilizações antigas, como eu já citei, na Grécia Antiga e no Império Romano, onde certos grupos eram considerados superiores a outros. No entanto, o racismo moderno, como é conhecido atualmente, está intimamente ligado à colonização, ao escravismo transatlântico e aos desenvolvimentos durante o período colonial e pós-colonial. O escravismo, por exemplo, foi uma instituição profundamente enraizada em muitas sociedades ao longo da história. Mas o racismo, que a acompanhou, especialmente durante a exploração europeia nas Américas, trouxe um novo nível de desumanização e de discriminação baseada na raça. A ideia da superioridade racial e a classificação de raças em hierarquias foram consolidadas durante os séculos XVIII e XIX, com o desenvolvimento de algumas teorias pseudocientíficas que tentavam justificar a opressão e a exploração de grupos sociais considerados inferiores. O colonialismo também desempenhou um papel fundamental na disseminação e na perpetuação dessas ideias, à medida que grupos étnicos foram julgados e explorados. O racismo tem raízes históricas profundas, embora não tenha um ponto de origem específico. Na antiguidade, já dissemos, o escravismo, que aliás é o termo politicamente correto para escravidão, ressalto, assim como nós devemos trocar a expressão escravo por escravizado, e isso já na sala de aula já faz muita diferença. Bom, já que eu abri o parênteses, escravidão e escravo naturalizam tais situações. Bem, assim, as denominações escravismo e escravizado apontam para condições impostas por outrem. Voltando ao que eu dizia, o escravismo estava ligado à crença na superioridade racial, como na Grécia Antiga e na Roma Antiga. No Brasil, a história é marcada pelo escravismo e pelo racismo estrutural que persiste até hoje. Exemplos incluem desigualdades educacionais, desigualdades de oferta de emprego, violência policial, estereótipos nas mídias e assim por diante. Combater o racismo requer esforços individuais e coletivos. É fundamental educar-se sobre o racismo, desafiar estereótipos e preconceitos, ouvir as experiências de pessoas negras e denunciar discriminação quando a encontramos. As escolas também, porque não somente elas desempenham um papel crucial. Se adotarem currículos inclusivos, promoverem eventos, discussões, formação permanente para profissionais da educação, como um todo, isso inclui a equipe gestora, o pessoal de apoio, como da cozinha, da portaria, da vigilância. A promoção de uma educação antirracista enfrenta obstáculos como a resistência à mudança, a falta de recursos adequados, a resistência à desconstrução de narrativas enviesadas e a necessidade de sensibilidade cultural. O Brasil, minha gente, enfrenta casos persistentes de racismo em várias esferas, desde a discriminação educacional até a violência policial. Também há casos de intolerância religiosa direcionados a religiões de matrizes africanas e nos interiores da escola. Muitas vezes, isto é representado, por exemplo, pela imposição da reza do Pai Nosso nas acolhidas às crianças. E isso eu já denunciei aqui
no vídeo que está nas descrições deste programa. Combater o racismo requer ações individuais, como desafiar preconceitos e apoiar iniciativas antirracismo. Também envolve apoiar políticas públicas e mudanças estruturais para promover a igualdade racial. As escolas têm um papel central na promoção da igualdade racial, adotando currículos inclusivos, formação de profissionais da educação e criação de ambientes seguros, sobretudo, para discussões sobre o racismo. A educação antirracista não pode ser uma tarefa pontual, isolada, circunstancial, mas sim um compromisso permanente, incansável. Manter o foco e o comprometimento ao longo do tempo é um desafio, especialmente em face de outras demandas educacionais. Mas introduzir discussões sobre racismo pode gerar desconforto, pode gerar resistência, pode gerar conflitos. Os profissionais da educação precisam estar preparados para lidar com essas situações de maneira construtiva. Estereótipos e preconceitos profundamente enraizados podem influenciar a forma como os alunos são tratados e ensinados. Educar para romper com essas concepções errôneas exige esforços constantes para identificá-los e desafiá-los, por meio de diálogo e de uma educação crítica. Uma educação antirracista envolve a compreensão das diversas culturas e das diversas tradições presentes no universo de uma sala de aula, de uma escola. No entanto, a falta de sensibilidade cultural pode levar a mal-entendidos e ações que perpetuem estereótipos. Educar os profissionais da educação e os estudantes sobre as diferentes culturas é essencial para evitar esse obstáculo. Falar sobre racismo pode ser e é desconfortável para alguns, levando ao silêncio ou à omissão. Enfrentar essa relutância e criar espaços seguros para discussões democráticas, abertas, é um passo crucial para a superação destes desafios. Educar para a empatia e para a compreensão também é essencial nestes desafios. Promover uma educação antirracista, sim, é desafiador, mas é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Cada indivíduo e instituição tem um papel a desempenhar nessa jornada contínua de conscientização e de transformação. Juntos, podemos superar o racismo e trabalhar para um mundo mais inclusivo. Então, minha gente, sigamos esperançando. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se eu conseguir lhe provocar, peço que compartilhe nas suas redes, nas coordenações pedagógicas da sua escola, com seus estudantes. E curta, comente, ative o sino de notificações. E se puder, conheça minhas obras e minhas palestras no meu website, simondemiranda.com.br. Siga-me no Instagram, @simondemiranda, lá você tem notícias frescas e conteúdos úteis para você, seus filhos e os seus estudantes. Sigamos. Um grande abraço.